O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar um Papa, São Leão Magno, que com certeza, depois de São Pedro, foi o maior Papa até o século V. Ele faleceu em meados 461, meados do século V. E foi um Papa importantíssimo na história da igreja, São Leão Magno, daí vem até o título Magno, né, para demonstrar a sua grandeza, porque ele tinha como preocupação, aqui eu vou me ater apenas a um ponto, ele teve o grande mérito de salvar a igreja, de salvar Roma, quando invadida pelos hunos, pelos bárbaros. Mas aqui eu quero me ater a um ponto: a sua preocupação como pastor pela unidade da fé. Ele sabia, este Papa, este pastor, sabia que a unidade da fé não é uma realidade indiferente, uma preocupação apenas intelectual, mas que da unidade da fé nos vem a segurança da salvação, porque quando nós estamos unidos à mesma fé, nós estamos unidos à única igreja de Cristo e consequentemente unidos a Cristo. Então, no século IV, né, ontem nós celebrávamos a Basílica, a dedicação da Basílica do Latrão, isto é, quando Constantino reconheceu, não mais perseguiu a igreja, e deu a ela aquele prédio para que ali os cristãos, os católicos, se reunissem. A partir dali, os cristãos já não eram mais perseguidos. Então, uma vez não perseguidos, eles começaram a sistematizar a fé, a organizar a fé, a expressar de uma maneira orgânica e sistemática, clara, apresentar de uma maneira clara a fé. Então, no século IV, a igreja resolveu os problemas com as heresias trinitárias, deixando claro que a igreja, que Jesus Cristo é Deus, que existe um Deus em 3 pessoas, que o Pai é Deus, o Filho Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. No século V, vem então as chamadas heresias cristológicas, as heresias que colocavam problemas em Jesus, isto é, vem o nestorianismo, que separa a humanidade da divindade em Jesus, dizendo que em Jesus existiam 2 pessoas, a pessoa humana
e a pessoa divina. Então eles estavam separados. E existiam os monofisitas, que era uma heresia que dizia que é verdade, que Deus e homem se uniram, mas se confundiram, se mesclaram, de modo que a natureza humana foi absorvida pela natureza divina. E aí vem então São Leão Magno e vai deixar claro o quê? Que em Jesus Cristo a humanidade e a divindade estão unidas, mas sem confusão. Isto é, Jesus Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Eles estão unidos sem confusão. Eles são diferentes, mas não separados, sem separação. Então a humanidade está unida à divindade, mas sem mistura, sem confusão. E isso assegura a nossa salvação. Porque se em Cristo a humanidade e a divindade estão unidas em Cristo, nós podemos nos unir a Deus. E se a humanidade não foi absorvida por Cristo, mas continua íntegra, Ele é verdadeiramente homem, no céu nós seremos verdadeiramente nós mesmos. Porque senão nós diríamos como os budistas, que a salvação, entre aspas, é entrar no nirvana, e nós iríamos nos perder em Deus, como uma gota d'água se perde no oceano, de modo que nós não nos reconheceríamos no céu, o que não é uma verdade católica, um ensinamento católico. Com a graça de Deus, quando no céu estivermos, nós nos reconheceremos e nos amaremos. Vai ser com certeza uma grande festa por toda a eternidade, amando-nos com perfeição, sem mais as nossas limitações humanas, amando-nos uns aos outros em Deus por toda a eternidade. Pois bem, celebrar, meus santos, São Leão Magno é celebrar essa importância, e este é o ponto que eu quero me aprofundar, a importância de nós lutarmos para que preservemos a única doutrina de Cristo. Isto é, São Leão Magno, ele dedicou a sua vida para salvaguardar o ensinamento verdadeiro, para transmitir o ensinamento verdadeiro, porque ele sabia que disso depende a nossa salvação. No mês passado, eu dizia aqui para vocês, eu me referia a um texto de Santo Irineu, um bispo do século III, e Santo Irineu, ele fala dessa, e eu dizia, né, de uma maneira errada, eu dizia que estava lá no catecismo, que eu tinha quase certeza, ainda bem que eu disse que eu tinha quase certeza, que era o número 117, não, era o número 173, 173, 174 e 175, e Santo Irineu, ele fala dessa beleza da unidade na igreja. Olha que texto bonito, né, que espero que todos tenhamos o catecismo em casa, podemos depois ler. Ele diz aqui: com efeito, a igreja, embora espalhada pelo mundo inteiro, até os confins da terra, tendo recebido dos apóstolos e dos discípulos dele a fé, a única fé, guarda esta pregação e esta fé com cuidado, como se habitasse em uma só casa. Nelas crê de forma idêntica, como se tivesse uma só alma, e prega as verdades da fé, as ensina e transmite com voz unânime, como se possuísse uma só boca. Imagine, meus santos, quando hoje nós vemos que a realidade está tão diferente. Parece que cada igreja tem uma boca, cada padre, cada ministro tem que ter a sua
excentricidade, a sua individualidade, a sua particularidade. Isto é, cada um que prega da sua maneira, que tem um credo segundo a sua cabeça, e cria esta loucura na igreja. Por quê? Porque as pessoas não querem mais, os ministros não querem mais pregar a única verdade de Cristo, mas cada um quer pregar segundo os seus gostos, a sua cabeça. Cada um quer celebrar segundo os seus gostos e a sua cabeça. Cada um quer ensinar uma moral segundo os seus gostos e a sua cabeça. Foi contra isso que São Leão Magno lutou, né? Lá, naquele contexto, os problemas eram uns, mas o objetivo era único: ter uma única fé, estar unido a Cristo e a sua única igreja. Continua então aqui este texto de Santo Irineu, que de um bispo de um século antes de São Leão Magno, mas que se adequa perfeitamente ao pensamento deste Papa, cuja memória hoje celebramos. Pois continua então Santo Irineu: pois se no mundo as línguas diferem, uns falam alemão, outros falam espanhol, outros falam inglês, outros falam árabe. Ele vai dizer: se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia, na Alemanha, e nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm uma outra fé ou uma outra tradição. Meus santos, isso nós não podemos mais dizer. Que quando vemos que em muitos lugares na Alemanha a comunhão é oferecida às pessoas homossexuais que têm uma vida, uma prática homossexual tranquilamente. Foi lá na Alemanha, nós vimos que no ano passado, ou foi no início desse ano, que os padres disseram: venham, venham, venham receber a bênção. E se reuniram centenas de pessoas homossexuais e que foram abençoados. Quer dizer, não foram abençoados porque um sacerdote, não é porque ele pronuncia uma palavra de bênção sobre o pecado que o pecado se torna abençoado. O pecado é uma desgraça e uma maldição, independentemente da palavra de um sacerdote. Se eu abençoo uma união ilegítima, pecaminosa, aquela união continua sendo ilegítima e pecaminosa, não obstante a minha pseudo-falsa bênção. Mas imagine, lá isso se propaga. Vocês que são divorciados e recasados, venham receber a comunhão. Isso na maior naturalidade. Pois bem, diz então Santo Irineu, quando isso não era verdade, pois e nas igrejas estabelecidas na Germânia, e nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm uma outra fé ou uma outra tradição, nem as que estão entre os iberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo. A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. E para terminar, esta fé que recebemos da igreja, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a moção do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço, encerrado em vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Então Santo Irineu vai falar aqui desta beleza da unidade da igreja, do seu único ensinamento, uma única fé e uma única tradição. E foi por isso
que São Leão Magno lutou e gastou a sua vida, e é por isso também que nós, meus santos, precisamos lutar com armas do Espírito, mas lutar, isto é, propagar a única fé, ensinar a última fé, a única fé, e arrancar do nosso coração toda a tentação que possa existir de querer ter um credo próprio, uma igreja própria, que se adeque aos meus gostos tão marcados pelo pecado. A primeira leitura de hoje, meus santos, é uma leitura poderosíssima, é um puxão de orelha naqueles que têm autoridade. E se nós aplicarmos isso à igreja, de um modo todo particular, é um puxão de orelha nos ministros, principalmente naqueles que têm mais poder, mas em todos os ministros, porque devemos ter sabedoria para ensinar aquilo, para transmitir aquilo que é de Cristo, que é da igreja, e não os nossos gostos e as modas do mundo. Ouça aqui a segunda leitura. Caríssimo, admoesta a leitura do livro da sabedoria, capítulo 6. Escutai, ó reis, e compreendei, instruí-vos, governantes dos confins da terra, prestai muita atenção, vós que tendes poder sobre as multidões, e vos orgulhais do número dos vossos súditos, pois o poder vos foi dado pelo Senhor, e a soberania pelo Altíssimo. É Ele quem examinará as vossas obras e sondará as vossas intenções. Deus sondará as nossas obras e as nossas intenções. Nós que temos autoridade sobre o povo, iremos um dia prestar contas a Deus por aquilo que em seu nome dissemos e ensinamos. A igreja é de Cristo, não é minha. Eu não posso querer ensinar em nome de Deus na igreja aquilo que vem da minha cabeça e não aquilo que eu recebi e que devo transmitir. Então, se isso eu fizer, mesmo que sacerdote seja, e serei julgado com rigor, porque disse o que o Senhor não disse, porque fiz aquilo que não era do agrado do Senhor. Continua. Apesar de estardes ao serviço do seu reino, não julgastes com retidão, nem observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Por isso, ele cairá de repente sobre vós, de modo terrível. Deus virá sobre vós, e livre-me Deus, de que eu esteja entre estes, sobre os quais o Senhor cairá. Que Deus me conceda a obediência, para que eu seja de acordo à vontade dEle, e não segundo a minha cabeça. Mas Deus cairá sobre estes ministros, que fazem o que lhe desagrada. Deus cairá, e será terrível, diz aqui a palavra, Deus cairá terrivelmente sobre estes, que fazem em seu nome, aquilo que Deus nunca ordenou. Imagine, meus santos, que tristeza quando nós vemos pessoas que dizem: aquele ministro, aquele sacerdote, ele disse para mim que não tinha problema, que masturbação não é pecado. Eu ouvi de um padre que neste caso o aborto é permitido. Tal padre falou que os anticoncepcionais podem ser usados, que eu posso ligar as trompas. Mas como? Padre, você não deveria, você deveria rezar e estudar para sentir e crer com a igreja, mas devido às suas limitações, você poderia até ter uma dificuldade de dar um assentimento a uma doutrina, mas você vai rezar e pedir que o Espírito Santo o ilumine, mas nunca pregar algo diferente daquilo
que a igreja prega. Ah, padre, eu de vez em quando vou ao espiritismo, eu tomo um passe, eu gosto de vez em quando ir para um centro de Umbanda, e o meu padre falou, sim, eu ouvi isso, e a pessoa que ia era uma ministra extraordinária da comunhão, e o padre disse, não, tá bom, seja discreta, entende? Quer dizer, ah não, eu posso comungar, eu sou divorciado, recasado, eu sou homossexual, eu vivo a homossexualidade, mas eu posso comungar, o padre me liberou, mas ele não pode liberar, a igreja não é dele, ele está dizendo algo que não agrada a Deus, e diz aqui a palavra, por isso ele cairá sobre vós de repente, isto é, na hora que você menos esperar, e ele cairá de uma maneira terrível, porque apesar de ser um ministro, apesar de ser um sacerdote, apesar de ter uma grande autoridade na igreja, diz aqui a palavra, apesar de estardes ao seu serviço no reino, não julgastes com retidão, não observastes a lei, nem procedestes conforme a vontade de Deus. Diz aqui a palavra, o julgamento será implacável sobre aqueles que são poderosos. Por quê? Porque o pequeno, aquele que não tem consciência, que não tem tanta inteligência, ou que não tem poder sobre os outros, o pequeno, diz a palavra, Sabedoria, capítulo 6, versículo 6, o pequeno pode ser perdoado por misericórdia, mas os poderosos serão examinados com poder. Os poderosos serão examinados com muita severidade, porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Continua o livro da sabedoria. O Senhor de todos não recuará diante de ninguém, por mais poderoso que seja, se ensinar o que não deve, por mais poderoso que seja, se fizer o que desagrada a Deus, Deus cairá sobre ele com todo o poder, e cairá sobre ele de modo terrível. Você não é dono da igreja, você não é senhor do ensinamento da igreja, você é servo da igreja, e isso eu preciso me recordar a cada dia. Santo Agostinho dizia, um bispo do século V, Santo Agostinho dizia, o que eu sou para vós me atemoriza. Olha aqui um bispo que tem consciência do que é um bispo, isto é, o que eu sou para vós me atemoriza, porque eu sou bispo, eu devo ser exemplo, eu devo salvaguardar a fé e transmiti-la. O que eu sou para vós me dá medo, eu tenho medo. Por quê? Porque eu sou bispo. Mas ele diz, mas o que eu sou entre vós me consola, porque eu sei que eu sou cristão. Mas existem padres, ministros, sacerdotes que não são cristãos, embora carreguem o nome. E aqui que está o grande problema, e é uma tentação para todos nós, mas principalmente para aquele que tem algum poder sobre os fiéis. Então o que eu sou para vós me dá um medo danado. Eu preciso rezar, pedir a Deus que Ele me conceda a graça da fidelidade. Continua aqui o livro da sabedoria. A vós, pois, governantes, dirigem-se as minhas palavras, para que aprendais com sabedoria e não venhais a tropeçar. Os que observam fielmente as coisas santas serão salvos. Os que observam as coisas santas serão salvos, serão justificados. Portanto, desejai ardentemente minhas palavras, amai-as e sereis instruídos. Percebe aqui, meus santos, então, como é importante essa fidelidade à doutrina que São Leão Magno
nos ensina com as suas palavras e o seu exemplo. Ele poderia ter evitado problemas na sua vida, mas ele se gastou e se cansou para deixar muito clara a verdade, a única doutrina da igreja, o ensinamento correto da igreja. Dá dor, dá uma dor no coração quando você ouve um pregador dizer: não tem problema assim, se você é de uma outra religião, entendeu? O que importa é que você faça o bem. Que história é essa? Que só se salva quem é cristão, só se salva quem é católico. Meu santinho, o ensinamento da igreja de mais de 2000 anos é este. E por mais que digam: mas a igreja não diz mais extra ecclesia nulla salus. A igreja diz sim, extra ecclesia nulla salus, isto é, não há salvação fora da igreja. Pegue Lumen Gentium, documento do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 14, 15, 16, e nós veremos ali que a igreja é necessária para a salvação. Padre, quer dizer então que quem não é católico não se salva? A igreja diz que se uma pessoa, sabendo que a igreja católica é a igreja de Cristo, e a nega, faz pouco caso dela, se perde. A igreja diz que se a pessoa sabe que Cristo é o Filho de Deus, e não o abraça, não o aceita, condena-se a si mesmo. Esse é o ensinamento da igreja. Então é assim que esses números da Lumen Gentium devem ser interpretados, de acordo com a tradição da igreja, porque nós cremos firmemente que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que não há um outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, e que o Filho de Deus fundou verdadeiramente uma igreja, apenas uma igreja, para que nós, unidos a Ele por meio do seu corpo, isto é, a igreja é o corpo de Cristo, e para que eu me salve, eu preciso estar unido ao corpo de Cristo, que é a igreja, e Ele que é a cabeça deste corpo. Para que eu possa alcançar a salvação, eu preciso estar unido em comunhão a Cristo, na sua única igreja. Então é muito triste quando aqueles que têm o poder, e a palavra, meus santos, é um poder. Quem tem o poder da palavra na igreja, tem muito poder sobre ela, e é triste que aqueles que têm o poder, o exerçam contra Cristo e contra a sua igreja, propagando e espalhando doutrinas tão contrárias e tão estranhas àquela doutrina que há mais de 2000 anos foi ensinada por toda a igreja, e que hoje, cujo representante hoje fazemos memória, São Leão Magno. Que ele interceda por nós, para que nós tenhamos a sua valentia, para que nós tenhamos o seu amor, para que nós tenhamos este mesmo zelo por Deus, sabendo que defender a única e a verdadeira doutrina de Cristo é defender aquela condição sem a qual a salvação não pode ser aplicada a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.